Spy Family pode até parecer uma obra despretensiosa e de comédia, mas no fundo ela é bem mais complexa do que isso, em boa parte devido ao seu pano de fundo. O cenário de Spy Family é bem mais intrincado do que ele pode parecer, e o seu entendimento é fundamental para o entendimento da história como um todo. No vídeo de hoje eu vou tentar explicar para vocês qual que é o pano de fundo da série, explicar quais são os países que compõem o cenário de Spy Family e falar também um pouquinho sobre a política desses países, que se parece muito com a política do nosso mundo, e eu até cheguei à conclusão que a Austânia é um país socialista. Então, se você quer entender sobre tudo isso que eu estou falando, vem comigo nesse vídeo, e se você quiser ver mais vídeos de Spy Family, já aproveita para se inscrever aqui no canal, porque logo logo eu vou trazer mais conteúdo de Spy Family aqui no Soco Foguete. A história de Spy Family gira em torno de dois países vizinhos, a Austânia e o Westalis, que vivem em um cenário de Guerra Fria há anos. Para quem fugiu da escola ou para quem, sei lá, é mais novo e ainda não está estudando isso, a Guerra Fria do nosso mundo foi um período ali no final do século XX onde o mundo estava dividido em dois grandes blocos ideológicos e políticos. Um desses blocos era encabeçado pelos Estados Unidos e o outro bloco era encabeçado pela União Soviética. Esse período de Guerra Fria ficou caracterizado pela oposição, então, entre os Estados Unidos e a União Soviética, né, que eram as duas maiores superpotências do momento e que tinham ideologias bem distintas. Só que apesar disso, né, apesar dessas distinções de ideologia, apesar desses dois blocos serem muito poderosos assim em questões armamentistas, esse conflito ele não tinha assim um conflito direto, era muito mais um conflito ideológico, por isso que ele ficou sendo conhecido como uma Guerra Fria. Não era uma guerra onde tinha um país disparando ali contra o outro, era uma coisa muito mais sutil do que isso. E como eu disse, essa guerra não foi uma guerra onde tiros eram disparados contra os inimigos, mas era uma guerra silenciosa, onde muitas coisas aconteciam por baixo do pano, como espionagem, assassinatos contratados aí por governos e tudo mais, e diversas outras coisas escusas. E Austânia e Westalis, que são os dois países principais de Spy Family e também ali são onde a história, né, acontece majoritariamente, são muito parecidos, né? O clima ali é muito parecido com o clima da Guerra Fria do nosso mundo. E, sendo mais específico ainda, Austânia e Westalis lembram muito a nossa Alemanha da Guerra Fria. Vamos a mais um pouco de história. Lá no final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha do nosso mundo, ela foi dividida entre os países ali que ganharam a guerra, né? Os países que estavam no lado oposto da Alemanha. A Alemanha então foi dividida entre esses vencedores e metade dela ficou para a União Soviética e a outra metade ficou para os Estados Unidos, Reino Unido e França. Só que se você lembra um pouquinho de história, se você não fugiu das aulas, o bloco dos Estados Unidos, da França e do Reino Unido era um bloco capitalista, enquanto que o bloco da União Soviética era um bloco socialista. Então, essas duas partes da Alemanha foram se desenvolvendo de formas diferentes, tanto a Alemanha Ocidental quanto a Alemanha Oriental. Elas eram duas metades do mesmo país, mas tinham ali ideologias diferentes e governos também distintos. Depois do final da Segunda Guerra Mundial e dessa divisão, nós tivemos o período de Guerra Fria, onde nós tivemos um bloco encabeçado pelos Estados Unidos, sendo rival do bloco encabeçado pela União Soviética, e a Alemanha era um lugar onde esses dois blocos estavam em conflito direto, porque metade do país era de um bloco e metade do país era de outro bloco. Então, nós temos aqui um cenário muito interessante da Guerra Fria e muito ativo também naquele momento e que lembra muito tudo que acontece em Spy Family. Inclusive o termo cortina de ferro, que era o termo usado, né, para definir ali essa divisão entre leste e oeste na Alemanha, né, dividindo ali a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, também é utilizado dentro de Spy Family, tratando justamente dessa divisão entre Westalis e Austânia. E mais uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui, já que eu estou falando dos nomes dos países, é que Osten é leste em alemão, enquanto que Western é oeste. Então nós temos aqui a Austânia e Westalis, um país do leste e um país do oeste, um país do ocidente e um outro do oriente. Então, olhem só quantos paralelos nós temos entre a Alemanha, né, da Guerra Fria e os nossos dois países de Spy Family. Se você leu um pouquinho de história, se você conhece da Guerra Fria, tenho certeza que você entendeu todo o pano de fundo de Spy Family facilmente, mas se você não sabia dessas questões históricas, você está sabendo agora e tenho certeza que você vai
curtir mais o mangá, entendendo o pano de fundo dele. E se você gostou, inclusive, dessa mini aula de história, deixe seu like lá embaixo. Acho que vale, hein? Acho que essa recapitulação histórica aqui vale o seu like. Enfim, decidam aí se vale ou não. Mas vamos lá, vamos falar dos países agora, especificamente de Spy Family. Eu vou continuar com os paralelos com a Alemanha, tá? Mas vamos falar dos países aqui agora. Primeiro vamos falar da Ostânia, que é o país que é palco de todo o mangá e todo o anime, e depois a gente fala um pouquinho de Westalis, que a gente sabe menos coisas, mas a gente também não vai deixar de falar dele aqui. A Ostânia é o país do lado leste de Spy Family, e é onde a história de fato acontece, e nós vemos aqui uma clara inspiração na Alemanha Oriental, que era o lado da Alemanha dominado pela União Soviética durante a Guerra Fria. O nome da Ostânia é oficialmente República Popular da Ostânia, e a gente não pode deixar de fazer o paralelo aqui de novo, né, com a Alemanha, que durante a Guerra Fria era conhecido como a República Democrática Alemã, e a gente precisa lembrar também que República Popular e República Democrática são termos utilizados geralmente por países socialistas, como é o caso, por exemplo, da República Popular da China ou a República Popular Democrática da Coreia. Então, como eu disse, eu cheguei à conclusão que a Ostânia é um país socialista e eu vou dando essas pistas aqui durante o vídeo e no final vocês digam se vocês concordam comigo ou não. Porque no mangá não é falado sobre socialismo e capitalismo, mas todas as indicações apontam que sim, a Ostânia é um país socialista. Eu vou continuar falando disso nesse vídeo aqui, inclusive. Vem comigo. Essas similaridades da Ostânia com a Alemanha Oriental não ficam só nessa questão do nome, mas o próprio regime dos dois lugares também são bem similares. Nos dois países, né, aqui no fictício e no real, nós vemos que durante esse período de Guerra Fria, com o país vizinho, nós temos aqui um lugar com um regime totalitário. Até existem ali outros partidos, mas todos eles acabam sendo suprimidos por um partido que domina tudo de forma, como eu disse, totalitária. E esse partido que domina Ostânia é muito importante para a trama, porque é a partir dele que tudo vai se desenrolar. Então é por isso que eu estou falando que é interessante, né, e é bem assim, importante entender esse pano de fundo para poder compreender o que de fato está acontecendo na série. Porque depois o mangá e o anime eles se focam na comédia e no desenvolvimento dos personagens, e às vezes as pessoas podem ficar perdidas de, afinal, qual que é a missão do protagonista. Então é importante saber dessa questão do pano de fundo que eu estou explanando aqui agora, porque esse partido que domina a Ostânia é comandado por um tal de Donovan Desmond, que é o presidente do partido e que está ameaçando essa paz do leste com o oeste. E é por causa disso que o nosso protagonista, né, o Twilight, precisa ir até a Ostânia, precisa começar a Operação Strix e precisa então, de fato, entender o que está acontecendo e chegar perto aí desse tal de Desmond. Então é muito importante esse ponto aqui. E se você quiser saber sobre a Operação Strix, eu vou fazer um vídeo aqui no canal em breve só falando a respeito dela. Então se você quiser ver esse vídeo, aproveita para se inscrever aqui no Soco Foguete. E continuando com os nossos paralelos de Spy Family com o mundo real, na Alemanha Oriental nós tínhamos o Partido Socialista Unificado, enquanto que na Ostânia o partido que domina tudo é o Partido da União Nacional. Então aqui, mais uma vez, temos aqui esses paralelos que apontam que sim, a Ostânia é um país socialista. Além dessa questão de um partido totalitário dominando tudo, nós temos abaixo dele, na Ostânia, uma polícia secreta, que também não é algo aí muito raro em países socialistas. No caso da Ostânia, nós temos aqui a SSS, que em inglês é chamada lá de State Security Service, e na tradução para português fica o Serviço de Segurança do Estado. Essa é uma polícia secreta responsável por fazer o que a polícia normal não faz, e, obviamente, tudo é feito em sigilo. Aqui nós estamos falando de prisões indevidas, torturas, assassinatos, espionagem, contra-espionagem e por aí vai. Os integrantes da SSS, como eles são responsáveis por proteger os segredos da Ostânia e também proteger ali os interesses do partido, eles são, de fato, então, os principais vilões que o Twilight, o nosso protagonista, vai enfrentar durante a trama. E, cara, tem uns caras bem sinistros ali na SSS. Enquanto na Ostânia nós temos a SSS, né, que é o Serviço de Segurança do Estado,
na Alemanha Oriental nós também tínhamos uma polícia secreta, que era a Stasi. Stasi é um nome que é meio que encurta, né, o nome original inteiro em alemão, que eu nem vou me atrever a falar aqui, mas o significado desse nome em alemão, né, o significado da Stasi, era Ministério para a Segurança do Estado. Então, mais uma vez, não preciso nem dizer que nós temos aqui outro paralelo de Spy Family com a história real da Guerra Fria, e esse pessoal da Stasi fazia exatamente o que o pessoal da SSS faz no mangá de Spy Family, com coisas assim bem leves como tortura, assassinato, prisões indevidas e por aí vai. Outra coisa também interessante da Ostânia, que é citada ali em alguns momentos, é que nesse lugar nós temos uma figura a ser reverenciada e respeitada, uma figura de um grande líder. Nós estamos falando do presidente fundador, uma figura que precisa ser ali amada por todos, que tem estátuas em praças públicas, que tem seu quadro pendurado em diversos lugares e que lembra muito também figuras dos países socialistas, né? Líderes de países socialistas que também tinham essa questão de serem reverenciados, serem adorados e sempre estarem ali na cabeça do povo. Na própria União Soviética, nós podemos citar o Lenin e o Stalin, assim como diversos outros ditadores aí e também líderes socialistas em outros países socialistas do mundo que a gente poderia citar aqui. E para fechar toda essa parte sobre a Ostânia, nós não podemos deixar de citar que a capital do país é Berlim, que é literalmente Berlim, capital da Alemanha, e que também foi a capital da Alemanha Oriental enquanto ela estava dividida. Então é basicamente Berlim com um T no final para dar um charme. E agora nós vamos falar rapidamente sobre o Stalis, e vai ser bem rapidinho mesmo, porque até o momento do mangá de Spy Family a gente sabe pouquíssima coisa a respeito do país de origem do Twilight, nosso protagonista. A gente sabe que o Stalis já entrou em conflito com a Ostânia, eles estão em um momento de paz, mas estão ali nesse período de Guerra Fria. Nós sabemos também que lá em Westalis nós temos a WISE, que é o serviço de inteligência de Westalis, né, que seria esse órgão responsável pelos serviços de espionagem do país. Esse órgão, WISE, é o inimigo completo do órgão da SSS. E nós percebemos que a WISE tem a intenção, né, tem ali o objetivo de manter essa paz entre leste e oeste, né, essa paz fria, né, não querem voltar para um período de guerra propriamente dito, eles querem que essa guerra fria seja mantida para que o conflito não escale. Então nós percebemos que lá na Ostânia nós temos um grupo extremista que está querendo perturbar essa paz, e a WISE está querendo manter essa paz. Então nós temos aqui esse período de Guerra Fria que pode escalar para uma guerra mais quente, mas nós temos aqui o grupo do Twilight e da Missão Strix tentando impedir isso. Então basicamente esse é o pano de fundo de Spy Family. Nós temos aqui uma série de comédia, uma série despretensiosa, mas que também tem muita política por trás, e fazendo esse vídeo aqui eu cheguei à conclusão que a Ostânia é um país socialista. A gente não sabe se o Westalis é um país capitalista, nós não conseguimos traçar paralelos completos de Westalis com a Alemanha Ocidental, porque a gente viu muito pouco de Westalis na série, mas pelo que a gente viu de Ostânia, a gente conseguiu fazer muitos paralelos com a Alemanha Oriental, e nós conseguimos perceber aqui onde que o autor se inspirou. Enfim, gente, se você gostou do vídeo, não se esqueça do seu like. Se você quer ver mais vídeos de Spy Family, já aproveita para se inscrever aqui no canal. E é isso aí. Esse foi mais um Soco Foguete, eu vou ficando por aqui e até a próxima.